Bom, eu estou aqui apresentando um trabalho para a disciplina Professora Universitária de Características e Papéis, da professora Rosa Maria Caldas, onde pergunta quais são os pré-requisitos para ser um bom professor universitário. Lendo os textos e assistindo os vídeos, eu preparei uma breve introdução ao trabalho, depois vamos à entrevista com a professora Renata Requião. Segundo o vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, ele diz que o grande professor é aquele que estuda, se atualiza e se atualiza permanentemente. Temos que nos dar conta, e aí já é uma ideia minha, nós temos que nos dar conta que se quisermos sermos bom professor, temos que saber que a gente tem limite e que a relação com o aluno é uma troca e não uma imposição unilateral, como foi durante muitos anos as aulas onde o professor era o detentor do conhecimento e o aluno estava ali para receber aquilo que o professor tinha a oferecer. Hoje em dia existe uma troca, o professor chega com o conteúdo e com uma aula preparada, mas um conteúdo aberto, uma aula aberta, recebendo oferecendo ao professor possibilidades de que aquela aula seja muito mais ampla, né? E eu acho que o grande erro do professor na atualidade é a prepotência, né? A prepotência do professor que acha que sabe tudo. Isso causa uma estagnação e, para mim, o grande segredo do professor moderno é a humildade de saber que ele também tem muito a aprender. Bom, agora vamos à entrevista com a professora Renata Requião. Bom, meu nome é Renata Azevedo Requião, eu tenho uma dupla formação em letras, licenciatura em letras e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, então eu sou graduada em arquitetura e letras e venho atuando em várias disciplinas na universidade, né? Trabalhei inicialmente com disciplinas voltadas ao campo da linguística, e depois, em função da minha formação no mestrado e no doutorado em literatura, eu passei a trabalhar nas disciplinas voltadas à literatura, mas hoje em dia eu trabalho no mestrado em pós-graduação em artes visuais e atuo também no curso de antropologia, atuo também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo com uma disciplina de História da Arte Contemporânea. A senhora concorda que a gente disponibilize essa entrevista para que os meus colegas no curso de pós possam assistir e ter o privilégio de ouvir essa entrevista? Não tem problema. Primeiro, eu gostaria que a senhora fizesse um relato sobre uma experiência bem sucedida na sua ação docente, né, nessa trajetória. Tu sabes, Nauro, que eu li essas primeiras perguntas, né? O que eu fiquei pensando muito que a gente poderia considerar uma boa experiência depende muito justamente do entrosamento interpessoal, que é atravessado por uma série de questões e de saberes, né, entre o professor e cada um dos alunos, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que nós temos em sala de aula, a gente está falando da universidade, mas isso que eu estou dizendo eu acho que vale para qualquer nível da educação. A docência, né? de forma geral. Eu acho que a relação pedagógica, a relação didático-pedagógica, ela é perpassada por essa experiência do pessoal, né? Quem é essa pessoa que é o professor e que está ali ainda na frente da sala de aula, entrando em contato com 10, 15, 20, 50 alunos, né? E uma ação particular com cada um deles. Se não há uma relação de empatia com cada um deles, né? Mesmo, eu já tive experiências, eu estou só falando da minha experiência na universidade, porque a minha experiência em sala de aula em outros níveis, ela se deu em curtíssimos períodos, né? Então o meu foco aqui é a minha experiência em sala de aula. Eu tenho experiência na universidade, eu tenho experiência então na universidade com turmas muito pequenas, tanto na graduação quanto na pós, como com turmas enormes de 50 e poucos alunos, quando o professor ele vira quase que um homem de show ali na frente, um conferencista, uma mulher de show, ou uma conferencista que para mim é uma questão, enfim, que não me interessa muito, né? A manipulação desse discurso da conferência não é alguma coisa que me interessa muito. Quando a gente está até fugindo do assunto, mas não acha que quando tu tem uma turma pequena, tu é mais
existe mais uma troca de informações. Exatamente. E quando tu tem uma turma grande, não se transforma mais em o professor um detentor de conhecimento, né? E porque tu não consegue fazer a troca, não tem como. Eu acho essa também é uma questão delicada, mas eu tenho uma postura muito clara quanto a isso. Eu acho que mais ainda no mundo contemporâneo, há uma função, para mim, clara do professor, que é esse sujeito, ele naturalmente, pelos anos que ele tem e pelo acúmulo que ele tem muito mais análise e síntese daquele conhecimento que ele acumulou que cada um dos alunos que ali está, né? E mesmo que a somatória dos... Estou falando em termos de conhecimento sobre aquilo que vai ser trocado em sala de aula, né? Eu não estou falando da troca humana e de diálogo. Sim, de conteúdo. De conteúdo, eu estou falando de conteúdo aqui, né? Essa para mim é uma questão fundamental e essa para mim é uma das crises da educação no Brasil hoje, do mundo hoje, né? Essa espécie de isenção para a qual os professores se dirigiram em termos de serem portadores do conhecimento, compreende, não? Eu não tenho a menor dúvida de que há uma espécie de regência, né? No sentido mesmo da ópera, do concerto, né? Do maestro, de uma maestria ali. Para mim isso é muito claro, né? E o que eu acho maravilhoso, então falando da boa experiência, é quando tu tendo preparado a disciplina e tendo preparado cada aula, né? Tu vais para a aula com uma espécie de roteiro daquela aula e inclusive com no meu caso, né? Com um discurso formatado para aquela aula, uma sequência, pelo menos uma sequência de unidades de sentido discursivas. Discurso aberto, né? Discurso aberto. E aí o aluno te provoca e aí começa aquela espécie de dança do conhecimento, né? Essa para mim é a melhor experiência, né? Bom. Então tu tem que ter uma abertura tremenda para o outro, né? Mas tu tem que saber o que tu sabes e como é que os saberes todos que vão te chegar podem colaborar para aquele grande conteúdo, que é um conteúdo da ordem do universal, né? Fazer todo mundo avançar. Aí eu acho que se dá a magia da sala de aula. Bom, a gente está falando de tudo, mas eu tenho que seguir o roteiro aqui, né? Certo. Relatar uma experiência considerada não bem sucedida na ação docente. Quando essa coisa não funciona. E já não funcionou? Muitas vezes não funciona. Basta ver um aluno que tenha tido só péssimas experiências na educação, que ele é capaz, se não de contaminar a aula, vamos pensar assim, se não de contaminar aquele encontro, né, de ir pulverizando e vazando continuadamente o encontro. Isso não tem acontecido mais com a era da tecnologia, dos alunos chegarem em aula pensando que sabem muito porque eles têm o Google ali para ficar pondo em xeque o que o professor está dizendo? Não, porque não se trata disso, não se trata de pôr em xeque. Também acontece, né? Também acontece, talvez sob esse aspecto que tu estás falando agora... Porque tinha mais um respeito ao conhecimento do professor. O que eu sei é alunos teclando em sala de aula, alunos conversando um com o outro através desses negocinhos em sala de aula, né? Isso atrapalha barbaramente, né? O conhecimento com o qual eles chegam em sala de aula em função da tecnologia, eu não sei se atrapalha, se não atrapalha, acho que não, acho que a questão é uma questão mais ampla de compreensão mesmo do que é ser uma pessoa no mundo, entendeu? Acho que está perpassando questões de ética, né? De moral, de comportamento social, né? Acho que não é a questão assim do maior acesso ao dado informacional, entende? Porque o trabalho, então voltando, o trabalho na universidade não é uma disputa de dados de informação, né? É o que eu faço com esses dados e com essa informação toda que eu tenho para produzir novos sentidos. Essa é a tarefa do professor. Na sua opinião, quais são os maiores desafios da docência na educação superior hoje? Aprender a lidar com essas novas gerações, eu acho. Aprender a... Então aí sim, né? À frente a todos esses apelos da tecnologia que parecem tão fáceis, né? Aprender a... Nós temos que descobrir, e acho que cabe aos professores isso, a gente tem que descobrir como é que novamente se conversa com os alunos. Bom, eu tinha que fazer uma consideração final sobre alguns dos textos lidos e eu escolhi
o texto Saberes Profissionais dos Professores e Conhecimentos Universitários, do professor canadense Maurice Tardif. E em vez de, já que eu estou fazendo vídeo, em vez de eu fazer uma introdução, eu fiz esse questionamento à professora Renata Requião, que está nos dando essa entrevista, e eu acho que uma pergunta muito pertinente é que relação deveria existir entre os saberes profissionais e os conhecimentos universitários, entre professores universitários, pesquisadores, professores, docentes, né, no que diz respeito à profissionalização do ensino e a formação de professores de ensino fundamental e médio, né, porque eu acho que existe um abismo entre a universidade e esses professores que estão em sala de aula preparando os futuros alunos que chegarão à universidade. Na realidade, eles tiveram a formação, as suas graduações na universidade, e parece que a partir do momento em que eles saem da universidade, simplesmente a universidade não existe mais. O que eu pergunto para a professora é como fazer essa aproximação, né, da formação desses professores, mas também da atualização. O que o professor universitário deveria fazer para manter esses professores de ensino fundamental e médio próximo à universidade? Eu acho muito interessante essa questão porque esses professores que estão no ensino fundamental e médio, né, hoje mais que antes, eles necessariamente são professores oriundos da universidade. Eles são professores que acabaram de sair da universidade como alunos, né? Eles foram formados pela universidade. Então, o que eu me pergunto é o que aconteceu durante o período de formação desses jovens professores que trabalham no ensino fundamental e médio. O que eles fizeram com todo aquele saber que eles ao qual eles supostamente tiveram acesso na universidade. Tem alguma defasagem aí, tem algum ruído muito enorme aí, né? Porque ok que eles tenham que se adaptar a questões curriculares, né, a exigências que vêm da própria escola, a limitações da escola, né? Nós temos uma rede municipal, estadual, uma rede pública e mesmo uma rede privada de ensino no Brasil, ainda com muitas limitações, né, Naldo? Mas é incompreensível essa enorme defasagem. Então o que acontece efetivamente é isso. O professor do ensino fundamental e do ensino médio, ele não consegue manter o conhecimento ao qual ele teve acesso. Manter não é o conhecimento, é o pensamento que aquele conhecimento oferece, para poder resolver os problemas que ele enfrenta cotidianamente com os alunos em sala de aula. Mas não existe uma omissão do professor universitário? A pergunta que fica é essa: o que os professores universitários estão fazendo? Que tipo de trabalho nós na universidade fazemos com os nossos alunos que permite essa enorme falha? Né? Um vácuo, pode-se dizer. Que permite, sim, mas o que nós estamos ensinando então? É a pergunta que eu faço, que eu me faço e que eu nos faço. Este conhecimento que nós estamos oferecendo e essa forma através da qual, né, nós oferecemos o conhecimento é a que vale? Né? É relevante o trabalho da universidade brasileira para a formação do ensino fundamental e médio? Essa é a pergunta, entende? Não é possível isso. Não é, aí é uma falha geológica, é uma falha abissal que há. Né? Eu não sei qual é o fundo disso. Eu desconfio que o problema esteja em torno justamente dessa nossa enorme especialização de pesquisa. Né? Nós viramos todos professores doutores, professores pós-doutores, com um enorme conhecimento específico, completamente desvinculado da realidade. Né? Nós desenvolvemos um pensamento abstrato, né? Fundamental para fazer a pesquisa avançar, mas que por razões culturais, né, nós desconectamos da realidade. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado, professora. Espero que meus colegas gostem dessa entrevista e muito obrigado. Eu agradeço.